Olá, cá estamos nós para mais uma conversa com espiritualidade. Este é uma rubrica que está criada aqui no canal. Não se esqueçam de subscrever e eventualmente partilhar. Eventualmente não, partilhem, porque vai valer muito a pena. Hoje estamos com a Sara Carvalho, que é do Porto, e está a trabalhar com mantras. E, portanto, é sobre mantras que hoje vamos falar. Olá, Sara, bem-vinda a estas conversas com espiritualidade. Queria primeiro perceber como é que os mantras chegam até ti. Então, olá a todos, é grata por esta oportunidade. Os mantras chegaram através de simplesmente começaram por ser em aulas de yoga que eu fazia. Já tinha praticado noutros locais, mas queria uma coisa mais aprofundada, que fosse mais ligada à filosofia em si, da Índia e até os próprios nomes das posições em sânscrito. E portanto começou a ser aprender os mantras oralmente, simplesmente. E de facto em mim tinha um efeito muito reparador, de relaxamento, mas também muito de alegria, de cântico, não é? Porque eu sempre gostei de cantar e foi um bocado o por acaso, que nunca é por acaso, não é? Mas foi numa fase da vida já mais recente ou já foi uma coisa que já vinha de trás? Porque tu também tens, quer dizer, não dás aulas de yoga, mas tens formação em yoga, não é verdade? Então uma coisa e outra andam sempre também juntas, de certa Sim, maneira. eu comecei por ir para esta escola como aluna há cerca de 12 anos. Qual é a escola? É a escola Yoga Ham, Ok. em Gondomar, e estou eternamente grata a esta sincronia da vida que me levou lá. Nunca tinha feito mantra, nunca tinha ouvido, simplesmente gostava de cantar e canto muitas vezes sozinha, em casa, etc. E também com experiências com outras pessoas. Mas isto foi algo de novo e confesso que ao início me pareceu uma coisa estranha. Ah, é? Mas porquê? Como E a assim? primeira aula de yoga, porque esta técnica, o mantra, é dado em conjuntamente com as outras técnicas, as posições, os asanas. Então, no fim da sessão, começaram a fazer a vocalização e mantras, portanto, uma repetição de sons. E eu, ao início, com os meus preconceitos, enfim, os Todos, conceitos que tinha anteriormente, não é? todos nós, não é? Todos nós temos. Exato. Pensei, meu Deus, eu se calhar vim aqui, eu tinha visto na internet o contacto desta escola em Gondomar, se calhar vim ter uma seita, estão aqui a repetir umas coisas estranhas, parecia uma coisa de religiosa, mas que nem era algo mesmo muito, muito estranho para mim. E pensei mesmo não voltar. A sério? Olha, Sim, se não voltavas, não fazias o que fazes hoje. exatamente. Mas como sempre fui um bocadinho mente aberta, pensei, bem, vou dar o benefício da dúvida e contei já várias vezes esta história aos meus próprios professores, aos meus mestres. E de facto voltei a segunda, terceira e fiquei maravilhada e com a facilidade também com que nós conseguimos aprender e memorizar através da musicalidade, não é? Das melodias. Exato. Mas isto também tem a ver um bocado com as resistências que nós próprios criamos. Os preconceitos são resistências, não é? Eu falo por mim, que eu lembro-me quando ouvi a primeira vez num grupo mantras, também senti-me estranha. Como tu dizes, não é estar numa seita, mas era quase, eu era assim, que é isto? Mas que coisa é esta? Mas depois realmente pensei assim, não, é absurdo, isto não faz, isto é excelente, porque realmente ao fim de, tu depois vais tirar a dúvida, eu lembro-me que fizemos fazer um mantra em grupo eram 90 e tal vezes, ou 100 e tal vezes que se diz, não é? Uhum. E o efeito que fica realmente, aliás, já fiz mantras contigo, não é? E tu costumas estar nos meus retiros, já por duas vezes estiveste,
com mantras precisamente, e fica uma energia ali muito específica, não é? Muito, muito, muito específica. Mas diz, fala tu. Sim, há, por exemplo, o mantra, por exemplo, de 68 entidades de deusas. Mas é engraçado que uns anos mais tarde, já depois de estar nos mantras, fui ocasionalmente a ter um funeral e com as repetições, não é? São as ladainhas das Sim. rezas, vi os próprios cânticos, quase mantras da cultura, enfim, da religião católica e da cultura judaico-cristã, vi de outra maneira, realmente, porque a pessoa quase entrava em estado meditativo com a repetição, mesmo não estando já atenta ao texto, à palavra em si. E precisamente, se formos à definição do que é mantra, não é mais que uma ferramenta de controle da mente. Acalmar os nossos pensamentos, que são, enfim, todos nós temos essa experiência de não controlarmos os pensamentos. Então é uma ferramenta mesmo de controle da mente, porque temos de estar concentrados naquelas palavras, ainda por cima numa língua muito estranha para nós, com muito trabalho não é, vocal e que trabalha zonas da língua que normalmente não trabalhamos, embora a língua portuguesa em si tem vantagens relativamente a outros idiomas, temos sorte, nós portugueses e, enfim, países do mundo que falam português, porque já é uma língua, um idioma que trabalha muito, à semelhança do sânscrito, trabalha todos os locais e também mini chakras que temos na boca. Portanto, é um trabalho não só a este nível, mas depois de conexão neuronal, não é? Ok. Mas diz uma coisa, porque, por exemplo, eu aconselho muitas vezes, o mantra para mim não, portanto, o mantra para mim não é só o que tu fazes, ok? Há palavras, há frases, até que se vê, eu se lê também nos livros de autoajuda e não sei o quê, cria o seu mantra, não é? Criar o seu mantra para aquela repetição, não é? E com essa repetição mudarmos hábitos, etc. Portanto, mas a palavra mantra deriva mesmo da questão da cultura da Índia, não é? Portanto, é daí que vem esta palavra e este significado. Depois foi adaptado no Ocidente, então, deduzo eu, para este tipo de trabalho que se pode fazer também com os clientes ou os pacientes a outros níveis. Mas mantra é repetição, é isso, não é? Mantra é repetição. Mantra é uma ferramenta, assim como há a ferramenta das posições de yoga, dos asanas, é uma ferramenta de controle da mente através da repetição, exatamente, que poderá ser, portanto, com intenção. Por isso é que falaste também realmente de uma cultura hinduísta que vai, ao mesmo tempo, nós os mantras que podemos repetir de intenção para a nossa vida, porque de facto a repetição, por um lado a repetição vai aumentando, portanto, faz uma abertura neuronal para novos hábitos. E por outro lado também podemos fazer uma coisa que na nossa cultura ocidental contemporânea está-se a perder muito, que são os rituais, do ritual seja de agradecimento, de devoção. E quando na cultura hinduísta há devoção a figuras mitológicas, deuses, deusas, analisando, as figuras não são mais do que vertentes da nossa personalidade. Ok. Ou muitas entidades são ferramentas. Portanto, essas próprias figuras mitológicas, algumas das figuras mitológicas, nomeadamente Ganesha, por exemplo, uma figura que é o símbolo da abundância de muitas formas, não é mais do que uma ferramenta, porque muitas vezes não acreditamos na cocriação,
que conseguimos materializar o que queremos para a nossa vida, então é uma pequena ajuda. Então vamos pedir ao Ganesha, a criança. Ajuda. Exatamente. Sim, mas então eu posso, no fundo, quer dizer, até como psicóloga falo e vejo desta maneira, que mais uma apropriação do que vem, isto em termos espirituais, daquilo que eu chamo os novos produtos espirituais, que vem, que é tal processo de, não é aculturação, mas é mais é diferente. É trazer as coisas que vêm a nível espiritual do Ocidente, do Oriente, digo, e a Índia, vou incluir lá, aqui, apesar de estar aqui mais ou menos a meio, para o Ocidente, não é? E dar-lhes às vezes uma roupagem nova, diferente, usando o tradicional, no teu caso, não é? Que muitos nós também usamos, mas também apropriando-nos e fazermos daquilo quase uma nova coisa, não é? E com uma base por trás muito ancestral. Esta é a grande questão, não é? E o mantra é muito ancestral, acho eu, não é? Não sei se me confirmas ou não. Sim, se falarmos de a mantra como uma componente do yoga, o yoga é anterior a religiões, escritos em pedras, noutros locais, não é? Fala-se 5.000, 10.000, fala-se até 12.000 anos de existência. E como diz, há esta componente ancestral. Eu nas minhas práticas não faço apenas mantras alusivos ao sistema hinduísta, também o sistema budista, fazemos vários mantras, inclusivamente também linha espiritual do Havai, por exemplo, com o Ho'oponopono. Mantras, já fiz até de uma cantiga bastante espiritual, mas do jardim de infância da minha sobrinha. Quer dizer, tudo que nos faça elevar, né, a nossa existência, que nos faça evoluir como seres. Eu só aqui estou a referir realmente a esta tradição, ao conjugar estas linhas tradicionais, na minha perspectiva, é de que estamos a falar da mesma coisa. Estamos a falar de mantras, por exemplo, para Shiva, que significa a consciência universal. Estamos a falar do Shiva, que somos todos nós, essa consciência que somos nós, Buda, que somos nós, Deus, que somos nós. É um pouco essa a ideia. Sim, todos no fundo acabam por falar o mesmo com os seus nomes, não é? Diferentes às vezes. Eu gostava que tu explicasses agora o que é que tu fazes em concreto com os mantras. Então, as práticas que dou, e desde já, portanto, comecei a dar as práticas de mantras numa associação no Porto. Podes falar do nome da associação, aqui não há problema de publicidade. Aliás, o objetivo é esse, é fazer publicidade. Claro, eu queria me aproveitar para fazer a minha querida Casa Boa, portanto, a associação chama-se Casa Boa, que acolheram logo de braços abertos estas práticas. E, de facto, o que acontece é durante uma hora estamos em círculo, normalmente sentado em tapete, com almofadas, mas quem quiser, quem tiver mais algumas dificuldades, sentar no chão, pode fazer também numa cadeira. E normalmente começamos por agradecer, a fazer uma outra técnica do yoga, que é o Bhavana Puja, que é uma retribuição de energia em forma de sentimento. E com isto estamos a abrir mais canais e a deixar que nós também temos a agradecer nós próprios também por esse momento. Desculpa lá interromper-te, isso é uma postura que tu referes, estás-te a referir a uma postura? É mesmo uma... Temos uma postura aí com mudras, portanto com uma posição de mãos. Com esta posição
que é muito comum a muitas, lá está, muitas religiões, e não é por acaso. E não só, o Reiki, nós, é a posição de gacho, mas nós não pomos as mãos assim tão direitas, nós fazemos isto. E junto ao chakra cardíaco, não é? Sim, sim, exatamente. Porque, e aqui podemos, enfim, estar horas também a falar nisto, né, porque é esta posição. Mas é mesmo um momento, esta técnica é mesmo de reconhecimento, de envio de energia e de permitir que a energia venha. Porque em práticas de yoga com o Bhavana Puja, os resultados são muito mais fortes Ok. e portanto, é uma técnica muito curtinha. E depois seguimos normalmente 3 técnicas de mantra, ou 3 fases. Portanto, pela primeira, os chamados Kirtan, que são mantras cantados, mais alegres, que têm uma função muito específica de promover a extroversão. Portanto, e aí é mesmo, seja com enfim, instrumentos musicais, seja bater palmas, poderá ser até em pé, já temos feito coreografias também. E existe uma panóplia de mantras de Kirtan. Também, se procurarem na internet, encontram muito Kirtan com capa. Numa segunda fase, depois já vamos para uma fase mais de recolhimento. Passamos para uma... portanto, o cérebro já esqueceu um pouco as coisas do dia-a-dia, já se concentrou naquelas palavras e a certa altura, pronto, já está num estado um bocadinho mais meditativo ou que aceita mais repetições mais monótonas, se quisermos. Então vamos fazer um pouquinho de japa, as repetições de japa. Poderá ser com auxílio um colar de contas, mais uma vez como existem também em várias filosofias ou religiões. Então, por exemplo, o Japa Mala, 108 contas, lá está este número mágico. E que serve para contar cada vez que se faz se diz o mantra, não é? Exatamente. 98, disseste tu, 98 vezes. 108. 108, é isso. Mas não Então, vamos fazer agora 108, claro, para mostrar, não é? Mas só para mostrar que e tem que ser mantras curtinhos, não é? Tem que ser uma frase muito curtinha e a repetição, como é ainda há algum tempo, também já ajuda a manter a esvaziar a mente ainda mais. Okay. E por fim, temos o Bija Mantra, que Bija quer dizer semente, então são os sons semente que são sons muito curtos e, por serem muito curtos, são muito incisivos. O seu efeito ainda é mais forte do que os mantras cantados e, portanto, mais uma vez, com essa repetição destes mantras curtos, vai acionar determinados chakras ou determinada intenção. Que chakras é que pode acionar? Descreve tudo, um pormenor. Vou então agora exemplificar. Por exemplo, na ativação dos principais chakras, temos os sons desde o chakra da raiz, o som Lam. Sim, os tais que se usam também no yoga. Lam, Vam, Ram, Yam, Ham, Om. E mais uma vez, no fim da sessão, tenho tido muita feedback de pessoas que muitas vezes até são os Bija Mantras que são que mais fortes, que mais alinham a pessoa e reenergizam. Reenergizar. Mas existem muitos Bija Mantras, e eu estava a falar de figuras mitológicas, falei de Ganesha com Bija Gam. Mas existem muitos outros para a figura de Durga, o Dum, também alusivos aos elementos da natureza e aos nossos sentidos. E por isso tento fazer em cada sessão sempre Bija mantras diferentes, alusivos a filosofias diferentes e também tento sempre combinar diferentes técnicas
de yoga juntando aos mantras. E então, por vezes são técnicas já terás feito, juntando mudras aos cânticos, é uma coordenação motora, também trabalha outras zonas do cérebro, mantras escritos com a mão contrária. Exatamente. Se eu já tive essa experiência contigo, é interessante. Muito. Exatamente, e a cultura japonesa aí também tem muito essa prática, não é? Da escrita, da meditação com escrita. Desde asana, estarmos mesmo numa posição, enfim, que não seja muito complicada, assim, também fazer sempre o mesmo mantra. Mas explica só o que é o asana, porque pode haver alguém que nos esteja a ver e não consiga perceber bem estes termos mais técnicos. Sim, sim. Então, o asana, digo, posição psicofísica. Não é? Ok. Deve ser confortável. E, portanto, embora nós já estejamos em asana, estamos sentados, exato, de preferência com as pernas cruzadas, para que haja um fecho de energia, um certo isolamento de energias do exterior, mas de facto podemos trabalhar também ou seja, flexibilidade, e aumentar ainda mais, ainda por cima se for de olhos fechados, aumentar mais este estado meditativo. E as sessões, portanto, tem essas partes, é isso que estavas a dizer, não é? É uma roda, não é? Descreve tu, senão não vou falar de ti no É uma roda, muitas vezes levo aqui os meus elementos que podem facilitar esse estado. Vai explicando lá o que é que tu tens aí, o que é que nos estás a mostrar. Então, temos aqui várias figuras, este de componentes até budistas. É um Buda, um Kutumi, que também se chama Kutumi, não é? Exatamente. E aqui comecei por comprar, por exemplo, esta figura, mais como uma ferramenta para me ajudar a fazer meditação. Engraçado. E foste e aproveitaste depois. Diz, desculpa. Sim, portanto, não foi tanto que gosto da figura ou vou fazer devoção. Eu confesso que foi mesmo por esta figura quase me chamou, eu se calhar olhando para ela consigo estar mais tempo parada, não é? Porque estava a começar ainda, portanto, e estamos a falar há mais de 12 anos, não é? 15 anos quando comecei no yoga e de facto era muito difícil estar parada. E é uma situação que penso que é comum, ao início é complicado, não é? Com o dia agitado que nós temos e, portanto, o mantra também ajuda nisso, não é? Se não conseguirmos estar logo parados, de estarmos a repetir ou cantar um pouco, mesmo que não saibamos algo em sânscrito, algo, às vezes aquele, estamos aqui a sussurrar, a musicalizar, sussurrado, isso que as crianças fazem de repetição, não é? E às vezes até estando para a frente e para trás, as crianças pequeninas fazem, cantarolar, é extremamente saudável, nós desaprendemos isso ao longo da vida. É o momento em que elas estão na sua meditação, à sua maneira, mas estão com elas próprias, não é? Que as crianças também precisam estar com elas próprias. E então a nossa cultura ocidental, como perdeu muito isso, depois em adultos temos que ir buscar essas... Perdemos, até desaprendemos a respirar, não é? Vai começar logo por aí, não é verdade? Então é isso, o que é? Então, aqui, portanto, para dizer mais uma vez que vou beber um pouco de várias culturas, filosofias ancestrais, tal como a cultura do Havaí, como o Ponopono. Aqui foi portanto, é um pano feito por uma cultura indígena da Amazónia. Fantástico. Sim, que felizmente, portanto, uma curandeira veio cá ao Porto e, de facto, havia estes
paninhos que são bordados com base em desenhos que as curandeiras fazem na areia ou na terra durante os seus estados meditativos. E, portanto, enquanto estão a cantar ou a evocar, portanto, os cânticos chamados ícaros. Então, estas linhas representam os ícaros, os tais mantras que fazem na sua linha. Esse tem alguma simbologia em particular ou é... Este aqui tem estas plantas aqui simbolizam um conjunto de plantas do ayahuasca. Uma planta que também facilita o estado meditativo. E, portanto, tudo isto tem uma simbologia, mas acima de tudo são então os ícaros ou mantras. Portanto, mas cada paninho é diferente, porque cada curandeira tem a sua viagem mental que desenha, não é? Na Terra. Isto para dizer que realmente... Diz isso. Que são... tudo isto está conjugado, esta coisa do desenhar, do cantar... são todo formas, não é, sensitivas que nos fazem descansar do nosso processo mental. Exatamente, não é? E tu, então, queres agora fazer uma pequena demonstração, por exemplo, de um mantra? Tu escolhes à vontade, sim, já deves ter escolhido provavelmente, não é? Já te conheço. Uma coisa em mente. Diz lá, então mostra lá, eu quero ver, pelo menos. Vamos lá. E sim, posso fazer eu sozinha ou também se quiseres repetir como... Eu prefiro que tu faças para as pessoas verem como é que é e eu não interferir em nada. Depois repetimos tudo. Para dizer que no intervalo, quando eu estiver um pouco parada ou calada, seria o que as participantes repetiriam, porque há sempre a repetição logo a seguir à frase. Que eu digo. E mais uma vez, aqui não interessa, só para salvaguardar, não interessa que as pessoas cantem bem, o chamado bem, cantar bem, não é? Porque também há muito uma retração de que tem que se cantar bem para fazer mantra ou assim, e muitas vezes, mesmo nas aulas de yoga que incluem mantras, muitas vezes são a parte da aula que as pessoas ou detestam ou têm muita resistência. Cada pessoa é diferente, mas de facto aqui o que interessa é soltar e deixar fluir. Então, um kirtan, que é o tal cantado, que quer dizer eu saúdo tudo à minha volta como sendo a consciência universal. Estou aqui já a explicar previamente os mantras, mas só salvaguardando que, como nós temos tendência para conceptualizar tudo e pensar tudo, a devoção é importante, mas eu, pela minha experiência das aulas de mantras que dou, é que realmente nós em geral estamos a precisar e as pessoas precisam mais de descansar a mente. Muitas vezes não saber todo o significado do mantra, toda a tradução literal, mas simplesmente dizer palavras que não se sabe o que é que se quer dizer, não é? Porque quando nós dizemos, por exemplo, copo, pensamos logo na imagem do copo. Então, estou a dizer já o significado, mas muitas vezes deixo mesmo por dizer, as pessoas se quiserem, depois eu posso informar mais. Vou fechar os olhos, como habitualmente faço, e normalmente peço às pessoas também, ou podem fechar os olhos ou olhar, por exemplo, para uma chama de uma vela, uma imagem. Também é importante respirar fundo, ao inspirar, levar o ar todo para o fundo da barriga, para o abdômen. Ao inspirar, levar a barriga cá para fora. E ao expirar, portanto, ao dizer o som,
contrair a barriga. Om Namah Shivaya. 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 Namah Shivaya. Om 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 Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namo Om Namo Namah Shivaya. Namah Shivaya. Om Namo 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 Namah Shivaya. Pronto, alinhei, canto muito bem, estou bem. Estás muito bem, sim. Mas o facto aprovei que mesmo, aliás, não sei se já alguma vez fiz contigo estes Obrigada métodos. por alinhares. Nada, obrigada eu, por fazeres este desafio. Para ti não é um desafio, obviamente, mas isto só para dizer que não é? Mesmo que eu não perceba ou que eu não saiba o que é que tu estás aí a cantar, eu consigo fazer a repetição. Às vezes fica aquela dúvida, será que eu ouvi bem isto? Mas depois sai, não é? Muito naturalmente. Não sei se é esta a sensação que depois te transmitem ou não. Mas comigo, nos mantras, normalmente é assim. Não é? Sim, eu tento sempre fazer repetições curtinhas, não é? Eventualmente ir repetindo também, são mais curtos, se vejo que as sílabas não estão corretas, porque não é importante as pessoas fazerem tudo direitinho, não é? Sempre ao princípio, não é esse o principal objetivo, mas se conseguir ir dizendo corretamente, para além dos benefícios, já falámos aqui de trabalhar aqui na boca, para além disso estamos realmente a fazer a devoção, estamos a fazer a intenção e estamos a trazer uma ancestralidade, um conhecimento de milhares e milhares de pessoas que ao longo de séculos fizeram isto e pessoas que estão a fazer, não é, hoje em dia, mantras. Portanto, há um poder enorme nesta intenção, que também é tal co-criação e a ligação ao divino. E, portanto, para ver, já há um mantra, mantras que estão a ser repetidos continuamente, não é? Desde há décadas num templo. As pessoas entram, saem, continuam. Onde é que é? Onde é que é? Na Índia. E, portanto, é um dos sítios que tenho curiosidade de visitar, porque de facto a energia lá deve ser
Até me arrepiei. Até me arrepiei pelas costas. Sara, já vamos com mais de meia hora de conversa. Diz-me uma coisa, onde é que as pessoas te podem encontrar quando esta pandemia permitir, e provavelmente este vídeo depois vai ficar no canal e a pandemia já passou e ainda cá estamos, não é? Mas as pessoas vão querer saber onde é que te podem encontrar. Queres dizer? É Casa Boa, não é? Uhum. Sim, portanto, os planos são esses, de continuar quinzenalmente na Casa Boa. Tem sido às sextas-feiras, das 7 às 8 da noite. E de qualquer forma também vou fazendo online também, enfim, poderão continuar a contactar-me através de e-mail. Posso deixar aqui. Era isso que eu te ia pedir. Deixa Sim. os contactos e já depois deixa, portanto, podem encontrá-los na descrição do próprio vídeo e qualquer dúvida também a Sara esclarece, não é? Exatamente, estou disponível. Trouxe tantos benefícios para mim, esta prática, que quero, claro, divulgá-la o mais possível. Queres falar um bocadinho disso, só para terminar, dos benefícios, não só, não tem que ser aqueles que foram para ti, não é? Mas os mais, pelo menos alguns benefícios que trazem para as pessoas praticar os mantras? Os benefícios que estão escritos são os benefícios que eu tenho sentido desde o início. Em primeiro lugar, é uma alegria, principalmente quando são os kirtan e a pessoa tem de soltar, mesmo que não esteja sozinha em casa, ou ir para outro comportamento, ou simplesmente assumir que não é, precisa fazer aquilo. Já ouvir mantras, por exemplo, na internet, também é bom, não é? E aos poucos também vai-se aprendendo. Mas para mim tem ajudado logo se estou assim algum, enfim, com energias um pouco mais negativas, escuras, começo a fazer mantra e como diz o provérbio, quem canta seus males espanta, então, quem mantra seus males espanta também, não é? E para além disso, também em maleitas específicas, seja de órgãos internos, seja da próprio chakra da garganta, ajuda a reenergizar, a dinamizar, portanto, mesmo os chakras inferiores, do plexo solar, aumenta o estado intuitivo, a criatividade, porque se pensarmos bem, qualquer prática meditativa, isto pode ser um preliminar para a meditação propriamente dita, qualquer prática que esvazie a mente já vai abrir o canal da intuição, da criatividade. Às vezes estamos bloqueadas com algum problema que não vemos a solução, não é? Claro que podemos fazer uma caminhada, podemos fazer outro tipo de meditação ativa, mas nesta altura então de confinamento em casa, repetindo, não é? O som, encantando, muitas vezes deixamos, pensar o problema por momentos, não é? Quantas vezes já aconteceu chegar à solução, chegar à resposta. Portanto, e inclusivamente só chama a atenção que a medicina ayurvédica, a medicina tradicional indiana, tem como umas prescrições, enfim, alimentação, hábitos de vida, e outras delas, antes de só, no caso extremos, a pessoa ser operada, tem a prática de mantra. Que engraçado, olha, desconhecia isso. Portanto, e isto foi também dado numa conferência para um médico de medicina ayurvédica também que assisti. Portanto, só pode fazer bem. Claro que depois podemos fazer para algumas divindades que são, enfim, que são de transformação profunda e de destruição que já não queremos. Depois podemos falar que há uns mantras que temos de ter alguns cuidados, por exemplo, da figura de Kali, mas em geral é mais que recomendado, até em termos médicos. Muito bem.
Na alternativa. E depois foram os meus contactos, podem buscar depois ou dizer agora como que... Se tu me quiseres, se quiseres dizer já, fica já dito e depois cada um anota. Diz lá, não sei. O e-mail é saracostacarvalho@gmail.com. Qualquer dúvida que tenham. Entrar em contato com a Sara e ela está super disponível para poder esclarecer melhor e falar mais de mantras e voltar mais à frente com mais mantras e mais coisas, não é? Fica aqui também o desafio, porque estes temas têm sempre, nunca se esgotam, não é? Sim. Nunca se esgotam. Sim, ficaria aqui horas. Ora bem, já estamos com algum tempinho. Sara, muito grata pela tua participação nas conversas com a espiritualidade. Ajudaste-nos aqui a esclarecer as coisas de uma forma clara e séria, que é o que importa, sobretudo para que fiquem aí todos esclarecidos desse lado. Não se esqueçam de subscrever o canal e de partilhar. Se gostaram, ainda mais têm que partilhar, porque vale a pena realmente esta experiência de fazer o mantra que a Sara nos trouxe, por exemplo, e saber estas histórias todas. Até ao próximo vídeo. Um beijinho e obrigada, Sara, mais uma vez. Obrigada a eu. Obrigada. Ganharam.